Muito bem, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Eu quero me reportar aos irmãos, fazendo uma meia-culpa, pedindo desculpa aos irmãos. Em um dos vídeos, o terceiro ou quarto vídeo, eu fiz uma menção da prática católica de tratar meninos para que esses mantivessem sua voz feminina, para que eles pudessem permanecer o maior tempo possível em um coral especial criado pelo Vaticano. Isso se deu entre o século XVI e XVIII na Itália. Eu falei que eles tinham as suas cordas vocais operadas, não é bem assim. Na realidade, eles eram castrados. Eles são conhecidos como os castrati, em italiano, né? Os castrati. E isso foi uma das práticas nefastas que o catolicismo romano fez e tem feito, né? E eu queria fazer essa correção aqui. Há até informações sobre isso no Google, pode ser pesquisado. E pedir desculpa também aos irmãos que, assistindo os vídeos, eu observo que às vezes acontece no vídeo o que tem acontecido em conversas, né? Eu penso a palavra, mas não pronuncio, e aí eu falo frases que ficam um pouco... O sentido dá para entender, mas eu cito uma frase, por exemplo, na continuação, que eu deveria dizer, da história do cristianismo, eu omito parte disso. Isso provavelmente em face da preocupação com o tempo nos vídeos. E outras falhas mais que tem. Eu trabalho de forma amadora, não sou profissional do ramo, então eu já peço perdão aos irmãos, desejando que a parte útil e a parte proveitosa sirva para a edificação dos mesmos. Colossenses capítulo 1, Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 16, ele diz assim, falando de Yeshua, falando de Jesus: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, do texto grego, né? Normalmente lê-se igreja, Knessia é a palavra hebraica, né? Foi a expressão que Jesus usou para Cefas, para Pedro. Quando Pedro faz aquela afirmação, e Yeshua diz para ele: e tu és Pedro, uma pequena pedra, uma pequena rocha. Eu cito isso em um vídeo em que eu falo sobre o ato de Moisés ter ferido a rocha 2 vezes. Moisés fere primeiramente um tipo de rocha e depois outro tipo. Yeshua usa mais ou menos esse conceito de rocha para se referir a Pedro. Não uma rocha na qual uma pessoa ou alguém poderia se refugiar, porque essa é ele mesmo, o Mashiach. Mas Yeshua está se referindo não à pessoa de Pedro,
está se referindo à declaração que Pedro fez, quando Pedro fala: tu és o Mashiach, o Filho do Deus vivo. E ele então diz sobre esta declaração, sobre esta rocha, essa declaração será imutável e indestrutível. Eu construirei a minha Knessia, comunidade, um grupo de pessoas, uma comunidade de pessoas especiais, santas, separadas para um propósito específico no plano de Deus, como o próprio Pedro vai explicar em uma de suas epístolas. Então, continuando, ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Dito isto, eu quero retomar o nosso assunto sobre a questão das traduções. E eu quero começar lendo com os amados irmãos a passagem da tentação. A tentação. Quando Jesus foi tentado, né, pelo acusador. Está em Mateus 4. Mateus 4:8. Novamente, o transportou o acusador, né? Como ele é tratado aqui, ele não é tratado pelo termo que se traduz por Satã, sedutor. Diabo é acusador. Ele é o acusador. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Só nesse versículo. A outra passagem neste mesmo livro encontra-se em Mateus 2:11, quando os magos, aqueles homens, aqueles reis, senhores de reinos, saíram dos seus reinos para ir reverenciar, adorar. Eles saíram para adorar ao Deus que se fez carne. Diz assim: e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Muito bem. Eu quero retomar agora, rumando, caminhando para o final desse tipo de trabalho, ressaltar algumas questões nas Bíblias. O nosso objetivo, os irmãos sabem, como foi dito desde o primeiro vídeo, né, é mostrar diferenças nas traduções e a significância que essas diferenças têm. Eu esqueci de olhar a hora aqui no monitor. Eu vou considerar como 20 e 30 o tempo que eu comecei. Portanto, temos 8 minutos de vídeo para mim controlar o meu tempo, né? Então, Almeida Corrigida Fiel traduz como foi lido aqui, eu li nela, né? Temos a Bíblia de Jerusalém, que traz a expressão reverenciar. Temos a Bíblia da Imprensa Bíblica Brasileira, que eu ganhei, eu fui presenteado recentemente, concorda com as Almeidas, adoraram, né? Estamos aqui no caso, desculpe os irmãos, analisando Mateus 2:11, né?
E a Bíblia Reina Valera também adoraram. A Bíblia de Editora Vozes é uma Bíblia católica, trouxe, adoraram, Grafa, adoraram. E a Bíblia Tradução Novo Mundo, reverenciaram, né? A tradução ecumênica também prestaram homenagem. E temos a Bíblia Na, que nós vamos fazer um comentário sobre essa tradução que a Sociedade Bíblica do Brasil fez. Na verdade, uma versão, né? Ela é uma versão. É uma versão. Ocorre que a narrativa de Mateus em hebraico, na Peshita, traz o verbo, no caso de Mateus 11, shahar. Shahar, que o texto grego verte prosekinesan, Por causa do português, a gente tem a tendência de fazer o S fricativo. Não pode, em grego não pode. O S é sem o sigma, é sempre sibilante. Sempre. Nunca o sigma pode ser pronunciado pelo fonema z, z. Não pode. É sempre z, z. Então, é prosekinesan. Prosekinesan. Cuja tradução foi colocada adorar, como está acima, nas Bíblias Almeidas e na maioria das Bíblias que seguem a linha do texto crítico, mas preservando algo de conservador. Mas antes tem o verbo, como descrito ao lado, prostrar. Prostraram-se. Na Peshita, resumindo o versículo 11 de Mateus 2, temos, né? Eu fiz aqui a escrita em hebraico, né? E o verbo venir nesso labaita veraú et hayelet em Miriam e Mó. E entrando na casa, veraú, viram, do verbo roer, que é ver. O menino, Hayeled, né? É uma segolada, então ela é uma paroxítona. As segoladas sempre são paroxítonas, 5% das palavras em hebraico, mais ou menos, são segoladas, são paroxítonas. Com Miriam, a mãe dele, e Mó, a mãe dele. Aí, continuando, vem Venaflu, Rishtahavu, Ló, Rishtahavu, Ló. Venaflu, e prostraram-se, caíram, né? Eles se colocaram com o rosto no chão, diante daquela manjedoura onde estava, ou do berço onde estava o menino, do lugar onde estava o menino, e prostraram-se diante do menino. Um ato de adoração que só é, na cultura judaica, permitido a Deus. É importante nós destacarmos que ele usou o verbo nafal. Esse verbo significa cair. É o verbo de onde vem o substantivo lá em Gênesis 4, se eu não me engano, Hanefilim, que as Bíblias traduzem
os gigantes, mas, na verdade, o que esse termo está dizendo é os caídos. Os caídos. Tanto o verbo prostrar-se como o verbo adorar estão implícito, estão neles implícito a espontaneidade deles. Eles fizeram isso por livre e espontânea vontade. Eles fizeram isso porque eles foram ali para isso. E foram além. Eles tiraram dos seus tesouros presentes para o menino, que também tem simbolismo na vida e sacrifício do Mashiach, né? A mirra, por exemplo, é um dos produtos que vai ser adicionado ao vinagre na esponja da ponta da lança para colocar para dar a Jesus. Por quê? Porque essa mirra associada ao vinagre se tornava um produto entorpecente, tipo morfina. Pretendia-se aliviar a dor de Jesus, o sofrimento, a agonia de Jesus, não por misericórdia, mas isso era um ardil de Satã, era um ardil do diabo, do acusador, que pretendia fazer com que, naquele último momento, o sacrifício do Mashiach não fosse perfeito, conforme a lei previa nas suas figuras, conforme o Taná profetiza ou profetizava no livro dos profetas e dos reis e nos salmos. Pois bem, é importante destacar que na tentação, o diabo, tentando Yeshua, aí voltamos agora a Mateus 4,9, quando o tentador, após mostrar os reinos do mundo e suas glórias, diz: tudo isto te darei se prostrados me adorares. Olha que coisa importante. O mesmo verbo que Mateus usa para se referir ao gesto que os reis, chamados reis magos, né, fizeram ao prostrar-se, o acusador usa para Jesus pedindo adoração. Então, nós temos aí a seguinte pergunta: aonde fica a lógica de uma tradução bíblica usar em Mateus 2,11 reverenciar, fazer homenagem, fazer referência, e aqui na tentação de Yeshua colocar prostrar-se, lançar-se no chão em um gesto de submissão para, junto a este gesto, fazer adoração. Eu fiz um estudo, por isso que eu estou dirigindo meus olhos para aqui. Claro, eu sei que vocês perceberam isso, mas eu não tenho vergonha nenhuma de assumir isso, porque eu fiz anotações em hebraico. Como eu não falo hebraico, eu gaguejo, me arrasto um pouco. Eu não gosto disso, entendeu? Eu sei o que está escrito, sei o que estou lendo, mas articular na fala a pronúncia, isso é para um falante ou para quem exercita o hebraico no dia a dia, o que eu não consigo fazer, né? Bom, eu traduzi aqui, mas eu já falei. Podemos observar na primeira linha, onde diz que o acusador o transportou Yeshua a um alto monte e depois lhe mostrou todos os reinos e sua glória, as suas riquezas, e oferece-os a Yeshua se ele prostrado o adorasse. Nota-se que o verbo na segunda pessoa masculina
né, do futuro, né? Está ali no futuro. Está no imperfeito. Prostrado, tipol, segunda pessoa do masculino do imperfeito do paal. É o verbo tipol, do verbo nafal, que é cair. O professor de hebraico na universidade uma vez falou assim: dê atenção, Enoque, se você que é crente, dê atenção especial a este verbo, que quando fala lá em Gênesis sobre os caídos, note que tanto o contexto como a construção do verbo está mostrando que não foi qualquer queda. Que não foi qualquer queda. Isso lança luz sobre o que nós estamos falando, porque o acusador, ao falar com Deus encarnado agora tentando sua parte humana, e Yeshua retoma o conflito, o confronto com o acusador, exatamente aonde o primeiro homem no Éden perdeu, caiu. E agora Yeshua vai vencer este conflito, ele vai derrotar, ele vai tomar das mãos do diabo o que a ele, como ele disse, foi entregue. O verbo é tipol. Vamos pronunciar esse hebraico para direito, né? Ti nenhum, não tem ti nenhum no hebraico. É tipol. Tipol é a segunda pessoa do futuro, masculina, singular. Tá bom? Expressa, sem sombras de dúvida, um apelo a Yeshua para que este o considerasse como uma divindade, como uma deidade. Logo, traduzir este texto usando expressões minimistas como fazer referência e ou prestar homenagem é desprezar o sentido que o contexto espera da compreensão do leitor. O que, para tanto, usa dois verbos, o primeiro na construção paal, segunda pessoa já expliquei, masculina singular, né, do verbo nafal, cair no sentido de inclinar-se, sem que isso lhe seja imposto. Ele não obrigou Jesus a falar, ele falou assim: olha, se você livremente se prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso aí, porque me foi entregue. Eu estou sob o domínio disso. No futuro, nós vamos falar, se possível, sobre os atributos de poder e atributos de domínio. Esse ser é um querubim, ele não foi um querubim, ele é um querubim. Mas isso é outra história. A ele foi dado atributos de poderes, no plural, e de domínios. É claro que sempre com reserva, porque o único que não tem reservas sobre todo domínio e todo poder é o próprio Criador, no seu trono de glória. Ali, ele está em forma humana, como nós lemos em Colossenses. Então ele está sendo tentado como o primeiro Adão, aonde o segundo, na ordem não cronológica da história, mas sim da existência, este é o primeiro Adão. No judaísmo ele é chamado de Adão Kadmon, o homem primordial, o Adão primordial. Então, o apelo é feito a ele para que ele fizesse, e a construção frasal tem muita semelhança
com os gestos dos magos, lá diante do menino, do infante, do recém-nascido. Eles livremente se lançaram com o rosto em terra e adoraram Yeshua. Aleluia. E presentearam ele com muitas riquezas. Riquezas mais espirituais do que materiais. Denota-se uma ação, um apelo a uma ação voluntária. É Gênesis 6:4, né? A tradução Novo Mundo acrescenta uma nota de rodapé, usando no texto, a palavra Nefilim em Gênesis 4. Preste atenção, porque nós fizemos uma conexão aqui por causa do verbo. Por causa do verbo, né? Com o substantivo lá de Gênesis 4. Diz que a expressão pode significar derrubadores, ou seja, aqueles que fazem outros cair. Nota na página 49 da tradução Novo Mundo, salvo engano, impressão de 2018. Acontece que a torre de vigia não observou bem a construção em que está, de onde é tirado o substantivo lá. O substantivo é tirado do verbo no paal. Os substantivos no hebraico, até me relembrou um amigo recentemente, eles são sempre substantivos deverbais. Eles derivam de verbos. Então eles estão na construção paal, para significar o que a tradução Novo Mundo quis dizer, afirma na sua tradução, ele teria que estar no refiro, onde os verbos têm o sentido de bater sobre, causar queda, né? Essa teria que ter sido, esse teria que ter sido o gesto da tradução Novo Mundo. Se o substantivo tivesse sido extraído na construção refiro, eles poderiam ter razão, mas há um erro na tradução Novo Mundo e a gente está aqui para destacar estas questões. Muito bem. Na continuação, vamos ver se eu pego isso aqui, e eu acho que vai alongar muito o vídeo. Então eu vou fazer um comentário. Nós temos que atentar, porque a tradução Novo Mundo dos Testemunhas de Jeová, eles têm a razão deles de escrever a Bíblia deles, fazer a sua própria tradução, o que já não é tanto sua própria tradução, porque como nós vamos mostrar depois, eles seguem agora, é dessa tradução aqui que eu estou falando, é dessa impressão. A tradução Novo Mundo, a partir dos anos da década de 80 ou 90, o corpo governante parou de fazer a sua própria tradução e passou a seguir a tradução baseado na crítica literária, no texto eclético, do consenso de Westcott Hort, desculpe aí a pronúncia, os professores de inglês aí, os falantes da língua inglesa, né? Me perdoem. Mas, ao que interessa aqui, eles têm usado aquele texto, aquele consenso,
que é endossado pelo Conselho Mundial de Igreja, o Conselho Mundial de Igrejas, e pela Sociedade Bíblicas Unidas, com interferências, o que nós chamamos no ramo acadêmico de interpolações, com notas, acréscimos e omissões por conta deles. Esse é um breve comentário para que se entenda. Porque falamos da tradução Novo Mundo, mas a tradução ecumênica, que é uma tradução muito elogiável, também fala que em Mateus 2,11, os reis prestam-lhe a Jesus homenagem, mas quando chega, cadê ela? Quando chega em 4:11, usa a expressão adorar. Vamos confirmar aqui? Eu acho que eu anotei, mas antes de ficar procurando a anotação, ela está aqui na mão para isso. Mateus 12. Em Mateus 2,11, entrando na casa, viram um menino e, prostrando-se, prestaram-lhe homenagem. Vamos ver aqui. 4:9. O acusador falando a Yeshua, ele diz: tudo isso te darei se prostrando-te me adorares. Olha, há uma incoerência, porque se há o uso do mesmo verbo, tanto no grego como no hebraico, na passagem da adoração ao menino e da passagem na adoração a Yeshua, por que lá se coloca uma tradução e aqui se coloca outra? São esses detalhes que me levaram a fazer essa série de vídeos, que, é claro, está muito maior do que eu pensava que fosse, para mostrar aos irmãos, não que você tem que desistir da Bíblia, não que você tem que ficar para baixo, não que vocês tenham que entender que eu estou fazendo um trabalho contra a palavra de Deus. Não, de maneira nenhuma. Em nome de Yeshua, não me entendam assim. Eu estou fazendo com que vocês atentem para o fato que vocês precisam ter cuidado em fazer boas escolhas na hora de selecionar na compra uma Bíblia para a sua devoção, para o seu culto, para o estudo da palavra do Eterno. Ok? Então, a tradução ecumênica, é uma tradução que traz umas notas de rodapé com excelentes comentários, os mais renomados eruditos e católicos, e alguns, se eu não me engano, protestantes e outros mais liberais, se reuniram para comentar, fazer comentários ali. Isso não invalida a Bíblia, isso não invalida a obra, mas, como nós vamos ver nessas e noutras questões nos próximos vídeos, é preciso que estejamos atentos. E quero aproveitar nesse vídeo, não sei se seria melhor deixar isso para o último vídeo. Qualquer um de vocês podem comprar um dicionário como esse aqui, de hebraico. Esse dicionário aqui, ele é excelente, pelo fato de que ele é português-hebraico, hebraico-português. Veja, se você quer saber como se lê, como fica no hebraico a palavra construir, o verbo construir.
Você vai lá no português, construir, está lá do lado, geralmente no infinitivo, um lamedezinho na frente. Você tira o lamed, vai lá e procura ela lá na parte em hebraico, e você vai encontrar essa mesma palavra. E isso você não precisa fazer nenhum curso de hebraico. O mesmo em grego, existem grandes e bons dicionários, grego-português, português-grego e grego-português. Porque aí você vai poder observar, porque, irmãos, não existe Bíblia perfeita. Não existe Bíblia perfeita. Até mesmo Almeida Corrigida Fiel, que pelos conservadores, pelos mais tradicionais, os crentes mais tradicionais, é sugerida como a preferível, nós vamos ver que no último lançamento saiu até aberração. Então eu vou me despedir aqui encerrando esse vídeo e em seguida vou continuar partindo da passagem de João 5, o poço de Betesda. Shalom.